gente! Como vocês estão? Vamos ler algumas páginas do livro Cidade no Além. Fala de como é a cidade no além, ou seja, nosso lar. Porque a gente sabe que tem em volta da crosta terrestre muitas cidades espirituais. E essa nosso lar é que está mais perto da gente. Se eu não me engano, está no Rio de Janeiro, mas vamos descobrir mais para frente. Então vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela oportunidade que temos de ler esse livro, Cidade no Além. Que as vibrações que saiam daqui possam ser encaminhadas a todos os doentes, a todas as pessoas que estão em hospitais, todos os seus parentes e familiares. Obrigada pela oportunidade, Senhor. Acompanhe-nos na leitura e que assim seja. Então agora vamos ler mais um pouco. Paramos na página 29. Agora vamos entrar mesmo para a cidade no além, para nosso lar. Que agora é o capítulo 1. A cidade, nosso lar. Na vasta bibliografia mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, a cidade espiritual conhecida como Nosso Lar foi a primeira sociedade urbana da vida maior, retratada com detalhes. Foi no livro do mesmo nome, editado pela Federação Espírita Brasileira, que o espírito de André Luiz, relatando suas experiências, forneceu descrições pormenorizadas acerca da organização da sociedade comunitária e das especificações que lhe servem de apoio material. Conta o abnegado médium que se surpreendeu pelo inusitado das revelações e que André Luiz, a fim de que ele desse livre curso aos seus relatos certa noite, levou-o em desdobramento espiritual até a cidade Nosso Lar, para que se inteirasse da sua existência e conhecesse pessoalmente alguns recantos retratados no livro. Realmente, o citado livro abriria campos amplos e novos à indagação daqueles estudiosos que sentissem dificuldades para entender como a vida poderia prosseguir normalmente e sem saltos após o desenlace físico. Difícil imaginar, ante a diversidade aparente das condições de encarnado e desencarnado, que o espírito pudesse habitar cidades edificadas e organizadas de modo semelhante às expressões terrenas. Os espíritos disseram a Allan Kardec que no mundo espiritual viviam em espécies de acampamentos, de campos para se repousar e de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Vamos ver uma nota da autora aqui, ou do autor. Os espíritos disseram a Allan Kardec. Essa daí é uma questão número 234 do Livro dos Espíritos. Não se podia, é verdade, dar largas à imaginação para especular acerca do que seriam realmente essas espécies de acampamentos por falta de referências mais claras que induzissem a idealização de comunidades de espíritos habitando cidades estruturadas em edificações de natureza sólida,
sobre terreno fértil, a vegetação e em tudo com estreita semelhança ao que conhecíamos na crosta. Mas a partir das informações veiculadas por André Luiz, passado o espanto natural que as realizações causaram, reconheceu-se que não poderia ocorrer de forma diferente. Habituados durante muitos séculos à idealização do céu e do inferno, em termos sem correspondência com as expressões humanas, ainda mesmo diante das revelações contidas nas obras da codificação, nos recusávamos a aceitar o óbvio. Se o espírito sobrevivia ao corpo, e provas dessa convivência foram abundantes a partir do surgimento da doutrina espírita, e se por outro lado os espíritos nos asseguravam que nos reuníamos em famílias e em agrupamentos e que a vida continuava sem grandes mudanças depois da morte física, por que haveria de ser tão discrepante em relação aos moldes da vida terrena? Pelas recordações da vida espiritual, organizamos a vida terrena e André Luiz nos mostra que esta é a cópia imperfeita daquela. A partir da edição do livro, A Cidade Nosso Lar ganhou o coração e a imaginação de todos os espíritas, que identificaram nela um modelo alentador das organizações e situações que aguardam o ser humano após a desencarnação. E por que não dizer um estímulo ao aproveitamento da existência física para conviver depois em comunidades idênticas ou melhores? Se a revelação trazida por André Luiz esperou 86 anos após a edição de O Livro dos Espíritos, agora, quase 40 anos depois do surgimento do livro Nosso Lar, o autor nos permite mais algumas informações, ensejando-nos receber, através do trabalho mediúnico de nossa irmã Eigorina Cunha, de Sacramento, o plano piloto da cidade espiritual, que é o objetivo deste livro. A cidade Nosso Lar, segundo informações veiculadas por André Luiz, foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI, a partir de onde se localiza atualmente a governadoria. Conta que, naquele trato de terra onde se vêem edifícios de fino lavor e onde se congregam vibrações delicadas e nobres, os fundadores encontram as notas primitivas dos selvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares, devendo, à custa de serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual, conquistá-los e integrá-los para conseguirem seus objetivos. A época em que se pronunciou o amigo espiritual, a cidade contava com cerca de 1 milhão de habitantes. Tendo em vista que a cidade se divide segundo as necessidades de sua organização administrativa, permite-nos informar aos que ainda não leram o livro Nosso Lar que a governadoria, órgão central, está assessorada pelo trabalho e organização de 6 ministérios, a saber: Ministério da Regeneração, do Auxílio,
da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina, que atuam nas áreas que os próprios nomes definem, sendo cada ministério dirigido por 12 ministros. Esclarecidos esses detalhes, passamos a considerar o plano piloto da cidade. Capítulo 2. Plano piloto. Mencione-se desde logo que existem 2 desenhos. O primeiro, que abrange apenas a estrela onde se localiza a governadoria e os conjuntos habitacionais inscritos dentro dela, destinada aos trabalhadores de cada ministério. O segundo já engloba mais além os conjuntos residenciais que, conquanto ainda afetos aos trabalhadores do ministério, podem ser adquiridos por estes através de bônus hora e são suscetíveis de transmissão hereditária. Uma pausinha básica. Transmissão hereditária no plano espiritual. Se não tem morte, se o plano espiritual já é o plano espiritual, como que você vai transmitir hereditariamente? É uma coisa a se procurar para saber. A cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, localizando-se a governadoria no centro do círculo em que está inscrita a estrela. Vamos mostrar aqui. Quer dizer, vou tentar, né? Tem um mapão grande. Então, é governadoria esse prédio aí no centro, de acordo com o que estão falando. Da governadoria partem as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes distintas, afetas cada uma ao mesmo número de organizações especializadas em que se desdobra a administração pública, representada, como já lhe disse, pelos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Assim, a cidade está dividida em 6 módulos, cada um deles partindo da governadoria, junto ao qual se eleva a torre de cada ministério, configurando-se como o centro administrativo. À frente deles está a grande praça que os circunda e que, para que se avalie o seu tamanho, está apta para receber comodamente 1 milhão de pessoas. A médium descreve-a como belíssima, com piso semelhante ao alabastro, com muitos bancos ao seu redor, sendo que nos espaços em que se vê o encontro dos vértices das bases dos triângulos, por detrás dos bancos existem fontes luminosas multicoloridas. Em torno delas, flores graciosas e delicadas. Além da praça, temos os núcleos residenciais em forma de triângulo, e que, como já se disse, se destinam aos trabalhadores de cada ministério, sendo que os mais graduados residem mais próximos à praça e, portanto, ao centro administrativo. Essas casas pertencem à comunidade e, se um trabalhador se transfere para outro ministério, deve mudar-se também para residir junto ao local de trabalho. Os quadros que se veem desenhados dentro do triângulo e junto à muralha são quadras onde se erguem as residências. Nos espaços
que mediam entre um núcleo habitacional e outro, seja em direção à muralha, seja em direção ao núcleo correspondente ao ministério vizinho, existem grandes parques arborizados onde se erguem outras construções que não foram detalhadas na planta, destinadas ao lazer ou serviço dos habitantes. Vê-se, por exemplo, no Parque do Ministério da Regeneração, a locação de seu parque hospitalar. No Ministério da União Divina, o Bosque das Águas, e no Ministério da Elevação, o Campo da Música, todos referidos no livro Nosso Lar. Cada núcleo residencial é cortado no centro por ampla avenida arborizada, que o liga à praça principal e à governadoria, e que se inicia junto à muralha. Entre os núcleos em forma de triângulo e a muralha estão os núcleos residenciais destinados aos espíritos que, por seus méritos, podem adquirir suas casas mediante pagamento em bônus hora, que é a unidade monetária padrão correspondente a uma hora de trabalho prestado à comunidade. Essas casas, pertencendo aos que as adquirem, podem ser objeto de herança. Na planta aparecem umas poucas quadras, mas na verdade são muitas quadras, a perderem-se de vista, que se alongam até a muralha. Circundando toda a cidade está a grande muralha protetora, onde se acham assestadas as baterias de proteção magnética para defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores, que não deve estranhar, porque, como sabemos, a cidade está situada numa esfera espiritual de transição, abrigando espíritos que ainda devem se reencarnar. Por fora da muralha estão os campos de cultivo de vegetais destinados à alimentação pública. A planta da cidade, no entanto, carece de medidas que nos propiciem uma exata compreensão de seu tamanho, mas podemos imaginar essa magnitude pelas referências que André Luiz nos faz. É uma cidade amplamente disposta para 1 milhão de habitantes. O aeróbus, correndo numa velocidade que não permite fixar os detalhes da paisagem e com paradas de 3 em 3 quilômetros, demora 40 minutos para ir da Praça da Governadoria até o Bosque das Águas, que está localizado na planta. Para quem não sabe, aeróbus é um ônibus. Ai, que beleza! E o ônibus vai rapidinho, hein? Vai tchum, tchum. Em síntese, é o que nos mostra o plano piloto da cidade, configurado na planta, que nos veio ao conhecimento por intermédio da nossa irmã Eigorina Cunha. Então, agora paramos na página 39. Vocês estão conseguindo visualizar como que é o nosso lar? Uma das cidades no plano espiritual. Ou seja, imaginem, é cidade que nem aqui, só está em outro plano. Que sabemos, somos espíritos eternos. Estamos nesse mundo agora, nessa carne, com essa configuração, mas essa não é a nossa. A nossa mesma é do perispírito. Essa daqui é transitória, está emprestada. Depois a gente tem que devolver. Então vamos cuidar bem, porque você não vai querer devolver. Se eu te prestar um livro, você não vai querer me devolver depois e eu vou ficar muito chateada. Esse livro sem a capa,
com páginas faltando. Tudo bem que você usou, mas devolva inteiro, né? Nosso espírito é a mesma coisa que o nosso corpo. Então é isso aí, gente. Por hoje é só, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Fechem os olhos físicos, pensem em Jesus, respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada por mais essas páginas lidas, que possam ter saído daqui vibrações boas e essas vibrações possam ser encaminhadas a todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, seus parentes, que todos possam ter com essas vibrações a fé revigorada e saber que não estão sozinhos. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Oi, pessoal, boa noite! Muito frio, né? Vamos ler mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Hoje vamos começar aqui a ler Detalhes da Cidade. É página 40, porque a gente leu a 39 e agora é a 40. Mas antes vamos fazer uma prece. Fechem os olhos físicos, pensem em Jesus, respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Que a leitura de hoje possa emanar vibrações boas para todas as pessoas que estão em hospitais, doentes, seus parentes, seus familiares, dando vibrações de fé, renovação, revigoramento de energias, para que todos se sintam bem, se sintam abraçados, se sintam aquecidos. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Hoje eu tô enrolando tudo, né? Então vamos lá. Detalhes da Cidade extraído das obras de André Luiz. É o capítulo 3. O livro Nosso Lar, principalmente, é rico em detalhes acerca da cidade, de seus logradouros e suas edificações. Passamos a reproduzi-las na ordem em que se apresentam, citando ao final o número da página do livro. Livro, 25ª edição, 1982. Livro Nosso Lar, hein? Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Essa passagem que o André Luiz está citando, colocaram no filme Nosso Lar. Assistam o filme Nosso Lar. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr-do-sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos,
surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Páginas 26 e 27. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Lembrei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóboda, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando graciosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a processos adiantados de televisão. Surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apartei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro: conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Páginas 28 e 29. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos
apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços irregulares, exibindo formas diversas, nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras cercadas por muros de eras, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito altas a se erguerem retilíneas, relembrando os lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Páginas 45 e 46. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez, em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas, percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas, residências, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais de missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se encarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Páginas 50 e 51. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificante beleza, encabeçado de torres soberbas que se perdiam no céu. Temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular, e respeitoso comentou: Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Calara-se Lísias, evidenciando comovida referência, enquanto eu ao seu lado
contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Páginas 52 e 53. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pediu ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Página 54. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegamos a extenso ângulo da praça. O generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Nota do autor. Carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular. Eu acho que é ônibus, ainda acho que o aeróbus é um ônibus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo de indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de polposos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso.
Notando meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imersas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a construir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Páginas 59, 60 e 61. Paramos na página 49, hein? Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Vamos pedir a presença do Mestre Jesus e dos mentores para receber nossos agradecimentos pela leitura de mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Que possam ter saído vibrações boas daqui e essas vibrações possam ter chegado a todas as pessoas que delas necessitam. Todas as pessoas que estão em hospitais, todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, seus amigos, todos que estão preocupados, acalmando seus corações, lhes trazendo um revigoramento da fé. Obrigada por tudo, Senhor, obrigada por tudo, mentores, que assim seja.